Olá, pessoal! Estamos começando mais uma sequência didática, uma aula sobre contos góticos fantásticos. Por incrível que pareça, essa é a semana que vai do dia 10 ao dia 14 de agosto, terminando bem numa sexta-feira 13, para fazer o clima dessa semana girar em torno do tema central dessa aula: contos, narrativas com começo, meio, clímax e um fim. E dentro dela, os nossos personagens envolvidos em tramas fantásticas, envolvendo seres sobrenaturais do campo dos mortos, contos góticos. Os temas presentes neles: morte, assassinato, pedofilia, sequestro, crimes passionais. Tudo de muito terrível que mora na alma e nos corações de pessoas que gostam desses temas. Se você tiver coragem, fique aqui com a gente. Se não tiver, fique também, porque vai ser bom te perseguir até a próxima tela. Pessoal, essa aula então, ela é baseada no romance, no livro de contos chamado Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. É uma aula da professora Alexandra e também da professora Andréia. Sejam todos bem-vindos. A porta está aberta. As habilidades que vocês vão utilizar são reconhecer os diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, tipos de personagem, os tempos verbais, a sequência da lógica dos fatos. Vocês vão apropriar dessa ideia que foi iniciada lá no século XIX, também durante o romantismo. E, ao mesmo tempo, o público-alvo desse tipo de texto. Sejam, mais uma vez, bem-vindos. A porta está aberta. Bom, falando agora muito sério, o conto gótico, ele nasceu, conto fantástico gótico, nasceu lá no século XIX, durante o período ultrarromântico, que foi a segunda geração dos autores do romantismo. Mas naquela época, o tempo muito marcado pelo mal do século, lembram-se o mal do século, que foi a tuberculose, a morte tomava conta da cabeça dos jovens autores daquele período, da segunda geração dos poetas românticos. Dentre esses poetas, nós tivemos então Álvares de Azevedo, que também foi contaminado pela tuberculose, e ele tinha que ficar confinado, preso dentro de casa, sem contato com outras pessoas. Então ele passou a se alimentar de uma literatura inglesa escrita por um cidadão extremamente importante na corte inglesa, chamado Lord Byron. Vocês veem aqui no alto da página a imagem do Byron. Byron era um homem que trocava a noite pelo dia. Ele andava pelas noites, frequentava os cemitérios e tinha adoração por corpos em putrefação, corpos mortos sem vida. Esses corpos davam para ele o alimento para a alma que ele precisava. E ele passou então a contar, a narrar histórias que tiveram um envolvimento com aquele corpo que vocês veem ali diante dele. As narrativas sempre carregadas de muito sangue, muito medo e muito terror. Baseado nesse tipo de literatura, o nosso autor Álvares de Azevedo, ele colocou vários jovens dentro de um bar. Naquela época tinha o nome de taverna. E nessa taverna, esses jovens contaram suas narrativas. Muito sangue derramado, muito medo, muito terror. Vocês encontram essa aula de hoje no Caderno do Aluno, página 64, volume 2. Pensando em conto, o conto fantástico ele acontece sempre em torno de um mundo irreal, surreal, fora do nosso padrão de normalidade. É algo irracional. Por isso, ele está voltado para o campo das emoções.
porque a pessoa envolvida em muito drama, suspense, ela perde o senso de juízo e se deixa envolver por aquela narrativa cheia de pânico, terror, suspense. Ela está no campo do sobrenatural e as situações elas são tão improváveis e ao mesmo tempo tão horripilantes que muitas vezes o leitor ele pensava: será? Será que realmente aconteceu? Será que realmente essa história é real? O que será que vai acontecer com a próxima personagem? Quem será a próxima vítima? Dentro do enredo, dentro das narrativas desses contos, nós temos personagens típicos na normalidade durante os dias e cruéis à noite. O espaço sempre muito cheio de sombras, muito cheio de nevoeiros. O tempo, geralmente as narrativas, elas envolvem o personagem naquele momento da vida dele em que ele está muito prestes a cometer os seus atos de insanidade. O clímax. E agora? O que será que vai acontecer? Narrador em terceira pessoa, sempre observador dos fatos, e o desfecho é algo fora da realidade. Os temas presentes dentro dessa literatura, elas estão cheias de elementos temáticos como a morte, o satanismo, a insanidade mental, a salvação de almas, as decepções e as tristezas da vida e os amores não correspondidos. Mas não fica só nisso, não. Nós tivemos também narrativas de pedofilia, narrativas de incesto, sequestros, dores, medos, pânico, clamor. Vocês vão conhecer agora um trechinho da obra Noite da Taverna. Nela, nós temos a história de Bertrand. Bertrand era um dinamarquês ruivo, olhos verdes, uma narrativa cheia de detalhes para a gente vivenciar, inclusive o personagem. E ele era apaixonado por Ângela. Olha que nome bonito. Ângela, angelical, anjo. Mas ela leva o Bertrand para a cena do crime. Por quê? Eles tinham sido apaixonados. Mas o Bertrand, ele precisou deixar a Ângela para cuidar do pai dele doente que morava em outro país, na Dinamarca. E ela, então, sozinha, ela se vê, e agora? Então, um homem bem mais velho que ela, que morava na mesma cidade onde ela morava, se apaixona pela filha. Mas ele não poderia ter esse envolvimento com a filha. Então, o que ele faz? Ele encontra a Ângela e fala: elas são parecidas, por que não? Eu não posso ter minha filha, mas eu posso ter outra mulher que se parece muito com a minha filha. E eis então que a narrativa ela passa a tomar corpo. E esse homem então casa-se com Ângela. E Ângela, tomada por muita raiva que ela tinha dele, o que Ângela faz? Num momento de muita loucura, começa a imaginar como é que seria a vida dela sem o marido. Bertrand volta da Dinamarca e os dois voltam a se encontrar na escuridão, traição, triângulo amoroso. É o cenário perfeito. Ângela não gosta do marido, Ângela gosta do Bertrand. O que Ângela poderia fazer? Não poderia ter uma outra solução. Então, um dia, Ângela volta para casa e chama Bertrand para entrar com ela. Quando, de repente, ele grita: sangue, Ângela! De quem é esse sangue? E ela, sacudindo os longos cabelos, ri. E ela, então, vai puxando Bertrand pela sala, na escuridão, e ele, sem entender exatamente o que estava acontecendo, vai colocando a mão sobre os móveis para ir andando naquela escuridão, quando de repente ele observa a mão ensanguentada sobre a mesa. Quando ele consegue acender uma luminária, quem ele vê? O marido, decolado, com o pescoço pendente para o lado. E Ângela então olha para ele e diz: ele é o meu presente para você. Agora eu estou livre
para viver esse amor com você. Essa narrativa pertence a um dos contos de Noite da Taverna, escrita então pelo poeta e também contista Álvares de Azevedo. Pessoal, essa então foi a nossa aula. Vocês encontram esse material no Caderno do Aluno, volume 2, páginas 63 e 64. Podcast é uma sugestão de atividade. Fica aqui a nossa dica. A todos, uma boa aula.